A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos estudar sobre conselhos espirituais valiosos para a vida em família, de uma forma cristã. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, gente boa, de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, o joinha, porque isso ajuda muita gente a crescer e falar da palavra de Deus. Opa, deixa aí também o comentário. Eu fico muito feliz em ter o seu comentário por aqui, tá? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Olha, eu vou pedir isso para você, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Eu vou te agradecer se você fizer isso. Lembrando a você que a gente está deixando disponível aqui no link na descrição, um comentário também, o material em PowerPoint. Se você quiser utilizar para te ajudar na Escola Bíblica Dominical, está disponível, é gratuito, fica à vontade, tá bom? Então vamos que vamos estudar a palavra de Deus. E é claro que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens. Conselhos valiosos para a vida em família cristã. Nós estamos analisando nesse trimestre as duas epístolas que Pedro escreveu. E é claro que nessa lição nós vamos analisar o argumento que a nossa EBD propõe para a gente. É muito importante você iniciar a sua lição apresentando o texto bíblico em sala de aula. Você é servo da palavra. Lembre-se também que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. Apresente isso para os seus alunos. E observe, gente boa, que a sua lição possui 3 pontos. Dica básica, apresenta o tema ponto a ponto da lição e você vai ver que isso vai te ajudar muito antes da sua ministração. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento hoje aqui na Escola Bíblica Dominical: a conduta da mulher cristã. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É importante a gente entender que o nosso texto base está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Esse primeiro ponto possui alguns subtópicos que a gente vai estar desenvolvendo com você. O primeiro subtópico faz questão de trabalhar o seguinte assunto a respeito dessa vida, dessa conduta cristã em família. Como é que Pedro apresenta isso? Qual é o argumento do primeiro subtópico que a gente pode desenvolver com os nossos alunos? A submissão da esposa cristã. A proposta do apóstolo Pedro é exatamente demonstrar essa conduta familiar no meio da perseguição. Você percebe que nessa carta ele lança a proposta, lança o argumento que, como cristão, devemos ser submissos às autoridades. Estudamos já isso aqui. Agora ele pega aquele argumento e começa a trabalhar isso em família. E a conduta da esposa cristã também passa em submissão ao seu esposo, ao seu marido. O que ele fala sobre isso nessa carta? Capítulo 3, versículo 1. Ele agora volta o seu olhar para as esposas cristãs, volta o seu olhar para as irmãs e traça essa conduta em família. É claro que essa ideia de submissão que o apóstolo Pedro está tratando aqui para as esposas, para um convívio familiar, não é aquela ideia de escravidão cega em família. Não é isso, mas é a submissão como Cristo ao Senhor. É a submissão da esposa ao seu marido. A esposa agora se coloca no lugar de Cristo, que foi submisso à vontade de Deus e obedeceu Deus em tudo. A palavra de Deus traz essa ideia, essa perspectiva que estamos trabalhando aqui com você. Gênesis capítulo 2, versículo 18, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a esposa foi criada como auxiliadora e não escrava. Auxiliadora do seu esposo, do seu marido. E é interessante esse argumento que a própria palavra de Deus trabalha para a gente. Com certeza Pedro se baseia nesse texto. E a ideia de submissão, até mesmo
ordem para você explicar em sala de aula é que a esposa que ela se submete ao seu marido por vontade própria, semelhante ao papel de Cristo. Se submeteu à vontade de Deus por vontade própria, por desejo. E aqui traz a ideia de submissão ao seu esposo, por vontade própria. A esposa se torna submissa, como exemplo de Cristo. Olha que interessante e que argumento fundamental que você pode estar trabalhando em sala de aula com os seus alunos. Gênesis capítulo 3, 16 diz que foi Deus que deu ao homem a autoridade familiar do lar. O homem é o responsável por ser o sacerdote da sua casa. A conduta espiritual do lar passa pelo homem, e é por isso que traz essa ideia de submissão da esposa ao esposo, porque é responsabilidade do homem ser o sacerdote do seu lar, conduzir a sua família, conduzir a sua esposa nessa questão espiritual. 1 Coríntios 11:3 trabalha também esse argumento. Outro texto bíblico que você pode estar utilizando para desenvolver isso em sala de aula está em Tito 2:5. Vale a pena você ler esse texto bíblico com os seus alunos para demonstrar essa submissão e autoridade espiritual do homem. E note bem que essa submissão que Pedro está descrevendo aqui é uma submissão dentro do casamento. Isso aqui não é submissão fora do casamento. É uma submissão ao seu esposo. Um esposo que conduz a sua família de forma espiritual. Um esposo que conduz a sua família ao caminho de Cristo. Pois Gênesis capítulo 1, versículo 26 faz questão de dizer que ambos, tanto homem como mulher, macho e fêmea, são criados por Deus, foram obras da mão do Senhor. E a mulher também é valiosa, ela possui os seus encantos, é obra-prima da mão de Deus. E Gálatas capítulo 3, versículo 28 faz questão de dizer para a gente que não há distinção, gente, entre homem e mulher. Quando são casados, ambos são um em Cristo. Então, aqui nós estamos entendendo que Pedro está trabalhando um argumento bíblico, descrevendo essa submissão. E a submissão aqui é a esposa seguir o exemplo de Cristo por vontade própria. Por exemplo, Cristo decidiu aceitar o projeto, a obra da salvação, por vontade própria. A esposa decide ser submissa ao seu esposo, que é um sacerdote espiritual do seu lar. Avançando, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre esse argumento a partir dessa valorização feminina que a Escritura também apresenta para a gente. Vamos para o segundo subtópico, que vai trabalhar o seguinte argumento: o valor da mulher no cristianismo. Você percebe que o próprio cristianismo tem a sua história, e mulheres de Deus ajudaram a construir essa história, a história do cristianismo. Se você observar bem, todo o cristianismo foi influenciado por histórias de mulheres de Deus. Antes do cristianismo, a mulher era tratada como um lixo, a mulher era tratada como objeto de compra e troca. Mas a própria Bíblia faz questão de dizer que Jesus, em Lucas é o texto que mais trabalha isso, essa valorização feminina, Cristo dá um resgate à mulher, coloca valor no ministério feminino, levanta as mulheres e demonstra que a obra também pode ser trabalhada por elas. Observe bem, a notícia da ressurreição se inicia com a mulher. Uma mulher chamada Maria é escolhida para ser aquela portadora de um ventre sagrado, ou seja, aquela que portaria Cristo. Você percebe dentro das Escrituras esse ministério, a restauração de Maria Madalena. A própria Bíblia trabalha essa restauração. No cristianismo, você percebe que agora a mulher que antes era desprezada em outras culturas, em outras sociedades, agora tem um valor, um ministério, são chamadas para a obra de Deus. Atos capítulo 9, você percebe que Pedro ora e ressuscita uma discípula chamada Dorcas, que tinha grandes obras, mulher de Deus.
Você percebe também nas Escrituras que tanto a mãe como a avó de Timóteo exerceram um grande ministério na criação daquele rapaz. Então, no cristianismo, você percebe essa valorização feminina, esse resgate. A mulher tem o seu lugar. Na história do pentecostalismo, por exemplo, quando você estuda a história do pentecostalismo, você percebe que mulheres de Deus foram instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho, para a expansão do pentecostalismo. Aqui no Brasil, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo em línguas foi uma mulher, Celina de Albuquerque. Olha o que a Bíblia trabalha para a gente. A Bíblia trabalha esse resgate feminino, esse resgate das mulheres, essa valorização. E o cristianismo joga a luz, demonstrando que as mulheres não são instrumentos, não são objetos, mas são guerreiras de Deus, servas de Deus, que possuem uma grande valorização. A Bíblia trabalha essa restauração, e essa restauração é o objeto de Deus, ou seja, Deus trabalha tanto homem como mulher, como servos dele. E é importante a gente escrever isso em sala de aula. Vamos avançar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento, entendendo ainda mais sobre esse ministério feminino que Pedro começa a trabalhar para a gente. Ganhando o esposo não crente. Agora nós vamos analisar outra situação. Nós sabemos muito bem que a maioria das pessoas que congregam em nossas denominações é formada por um público feminino. E grande parte dessas mulheres de Deus são casadas com pessoas não cristãs. E o que a Bíblia trabalha sobre isso? Já que a Bíblia está alertando para a gente que é responsabilidade do homem ser o sacerdote da casa. E quando esse homem não é o sacerdote da casa, ele não é um cristão. Como fica o papel feminino? Vamos observar isso e a proposta que Pedro trabalha para a gente, que as Escrituras descrevem para a gente. O próprio apóstolo Paulo já escreveu sobre isso na carta de Corinto para aquelas irmãs, trazendo uma solução para esses argumentos que vamos estar desenvolvendo com você. Quando o esposo não é cristão, versículo 2 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, Pedro traz a solução. A mulher precisa se conduzir de forma bíblica. A mulher precisa se conduzir como um testemunho para a glória de Deus em sua casa. A mulher precisa ser um exemplo de pessoa santa, um exemplo para a glória de Deus diante do seu esposo que não é cristão. E sendo esse exemplo, a própria esposa pode conduzir o seu esposo aos pés de Cristo. Paulo, escrevendo para os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 7, ele traz uma solução assim fantástica para aqueles irmãos e aquelas irmãs que estavam casados com pessoas que ainda não eram crentes. Paulo faz questão de dizer que por causa dessas irmãs, aquele lá é abençoado, aquela casa é abençoada, aquela família é abençoada por Cristo, através da vida dessa senhora que serve a Deus. E a proposta do apóstolo Pedro aqui não é acabar com o matrimônio. Por exemplo, se a mulher estiver casada com alguém que não é crente, não é desfazer o casamento. Muito pelo contrário, é trazer o esposo aos pés de Cristo. Essa senhora, esse irmão, essa irmã deve ser um testemunho para a glória de Deus. Como ganhar um familiar à luz de Cristo? Essa é uma fundamentação. Saiu uma pesquisa do Instituto Haggai que 49,7% das conversões são influenciadas por parentesco, por parentes. Como você está desenvolvendo o seu testemunho em casa? Então, você percebe que a própria Bíblia faz questão de dizer, aqui no ponto número 1, que estamos estudando, à luz da carta de Pedro, que a mulher tem essa questão ministerial. Ela é submissa porque ela deseja servir a Cristo ao seu esposo. Ela tem um ministério, uma valorização à luz do cristianismo e também da palavra de Deus. E ela pode ganhar a sua casa com o seu testemunho. Gente, finalizando o ponto número 1, apresente o
pense o ponto importante e vai então para o segundo ponto da sua lição aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a verdadeira beleza, o perigo da vaidade. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Quero lembrar você que a gente está disponibilizando aí o arquivo em PowerPoint. Se você quiser, é só clicar no link na descrição, vou deixar um comentário aí, o link é azul, tá? Tem um comentáriozinho meu. É só você clicar e você pode baixar o PowerPoint de graça para você utilizar aí na sua igreja, se você desejar. Que Deus em Cristo te abençoe. Esse ponto tem apenas 2 subtópicos. O primeiro subtópico trabalha sobre o seguinte argumento: o perigo da vaidade. É importante você ler capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 3. Pedro agora começa a trazer um aconselhamento para as irmãs. Primeiro, nós temos que entender que a igreja está inserida aqui em uma cultura pagã. E naquela época isso era muito real. Por exemplo, quando Pedro escreve essa carta, ele está se preocupando como as irmãs deveriam se conduzir, até mesmo na sua forma de vestir, para não parecer com aquelas mulheres pagãs do mundo, em grande parte prostitutas. Quando você percebe Paulo também escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele orienta as irmãs a cobrirem a sua cabeça com o véu. Por quê? As irmãs, em boa parte, eram prostitutas que tinham essa influência na cultura pagã e naquela região se raspavam a cabeça para serem oferecidas em oferta ao culto da deusa Afrodite e terem relações sexuais com os homens. Como elas se convertiam, o cabelo ainda não estava grande, Paulo então começa a trazer uma orientação para aquelas irmãs para cobrirem a cabeça, para alguém do mundo, um homem pagão, não pensar que elas eram prostitutas e terem relações sexuais com elas. Muito pelo contrário. Agora você percebe que a conduta que tanto Paulo como Pedro está começando a trabalhar é uma conduta de se vestir diferente, se comportar diferente, demonstrar a sua beleza interior, ser uma serva de Deus. Aqui nós podemos pegar um gancho bem interessante. O cristão, ele não pode se conduzir como o mundo. A mulher cristã não pode se vestir como uma mulher pagã, uma mulher que se conduz de forma leviana, de maneira baixa. Não, você deve se vestir bem, deve se conduzir bem. E claro, eu acredito que Deus em Cristo, com isso, pode usar a sua vida de maneira poderosa. Aqui também nós podemos puxar outro gancho, até mesmo para os homens. Hoje existem pessoas, especialmente homens, que se vestem muito mal e acreditam que são servos de Deus. Cuidado com isso, gente. Hoje existem homens que se vestem de uma maneira leviana e não demonstram que são verdadeiros servos de Deus. A maneira como você veste, a maneira como você se conduz, descreve que você é um cristão ou não, se você está parecido com um servo de Deus ou parecido com uma pessoa do mundo. Qual é a proposta que Pedro está trazendo para a gente? Ele está trazendo para aquelas irmãs uma proposta de se conduzir de maneira que agrade a Cristo, se conduzir de maneira que agrade ao Senhor. E especialmente hoje em dia a gente precisa entender isso. Você deve se vestir de uma maneira que você se sinta bem, de uma maneira que você se conduza bem, mas de uma maneira que exalte a Cristo e que te deixe parecido como servo de Jesus. Vamos avançar para o segundo subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a verdadeira beleza. Esse é o segundo subtópico. A verdadeira beleza da mulher cristã, do cristão, está em servir a Cristo, e é uma beleza interior. O que o apóstolo Pedro faz questão de trabalhar isso com a gente, de acordo com a palavra de Deus? É importante você ler o texto do capítulo 3, versículo 4 com seus alunos. Pedro faz questão de dizer que a verdadeira beleza do cristão é interior.
está no caráter, na forma como ele se conduz. Aqui também tem outro assunto. Tem muita gente que se veste como crente, mas não se comporta como crente. A gente deve se conduzir como cristão, servindo a Deus. E a proposta de Pedro é exatamente essa: sirva a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Precisamos zelar do nosso corpo como mordomos de Cristo, como servos do Senhor. A verdadeira beleza do cristão está em servir a Deus, ou seja, é interior. Gente, eu espero que Deus em Cristo fale com você através desse argumento, apresente o pense, o ponto importante do ponto número 2 e vá para o último ponto da sua lição aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a conduta do homem cristão. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Agora nós vamos observar que Pedro volta o seu olhar para esse relacionamento em família, agora para a conduta do homem cristão. Nós vamos desenvolver isso em 3 subtópicos. O primeiro trabalha a seguinte proposta: a responsabilidade do esposo cristão. Capítulo 3, versículo 7. Pedro agora volta o seu olhar para os maridos, para aqueles camaradas, gente boa. E ele começa a trabalhar um argumento com eles. Começa a descrever sobre a responsabilidade de trabalharem essa igualdade como servos de Deus, em amarem as suas esposas, tratarem bem. E essa responsabilidade do homem passa pela responsabilidade espiritual de conduzir o seu lar, pela responsabilidade espiritual de trazer o mantimento para sua casa, pela responsabilidade espiritual e moral também de abraçar a sua família e pela responsabilidade de amar a sua esposa. Olha o que a Bíblia trabalha para a gente. Olha como Pedro começa agora a puxar a orelha dos maridos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Na separação de obreiros, era necessário que o obreiro fosse responsável pelo seu lar, esposo de uma só mulher. Pedro faz questão de dizer que essa responsabilidade aqui é fundamental. Pedro faz questão de chamar a atenção dos maridos para a responsabilidade espiritual de cuidar da sua casa, ser um bom mordomo para a glória de Deus. Então, o marido tem essa responsabilidade não só no aspecto material, mas também no aspecto emocional e espiritual do seu lar. Vamos avançar um pouco mais entendendo essa questão, como Pedro começa agora a trabalhar o seu olhar voltado para os homens. O segundo subtópico trabalha o seguinte argumento: coabitar com entendimento. Pedro então começa a trabalhar o seu olhar para esse relacionamento em família, em demonstrar que é responsabilidade do homem em tratar bem a sua esposa, em tratar bem o seu lar, em cuidar dos seus. E a ideia que Pedro começa a trabalhar aqui é exatamente esse cuidado com a esposa. Pedro começa a chamar a atenção dos maridos cristãos em serem responsáveis, em tratar as suas esposas como vasos frágeis diante da obra de Cristo, serem cuidadosos, e começa a demonstrar que as esposas são o exemplo de igreja do Senhor, e ele, como marido, deve ser responsável em guardar essa igreja, em guardar a sua esposa de forma viável, que agrade à vontade de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 25, Paulo diz que esse amor deve ser semelhante ao de Cristo, que amou a igreja, que amou a mim e você. O marido tem essa responsabilidade de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa, em trabalhar com os seus, em amar aqueles que estão próximos, especialmente a sua esposa. E aqui o marido precisa considerar as características femininas, tanto no estado emocional, como a questão também física, como as necessidades. O marido deve estar atento a essas questões como um cristão que serve a Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, Paulo diz que essa questão é tão importante para os maridos que isso se dá em todas as áreas, tanto espiritual, física, moral e no relacionamento sexual em casa. O marido deve se comportar de maneira que agrade a Deus
e ame a sua esposa. Vamos avançar para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a igualdade espiritual. Esse é o terceiro subtópico da nossa lição, aqui do ponto número 3. Essa igualdade espiritual é trabalhada da seguinte maneira à luz de Pedro. Pedro faz questão de dizer que tanto homem como mulher, ambos são um. Em Cristo, os dois possuem essa igualdade espiritual em família. A família, então, passa a ter uma importância muito grande à luz da carta de Pedro. A família, então, passa a ter esse requisito espiritual, passa a ter esse âmbito emocional que agrade ao Senhor. Pedro faz questão de advertir os homens, faz questão de também conversar com as mulheres e demonstrar que o casamento em família agrada ao Senhor. E claro, isso faz parte da igreja, faz parte da obra de Deus, faz parte do crescimento, e é muito importante a gente alertar os nossos alunos a respeito desse assunto. Finalizando esse ponto, apresente o pense o ponto importante. E, gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Nossa próxima aula já está pronta aí. Se você quiser assistir, já está disponível. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.